Cada palavra, cada olhar, cada gesto e cada contratempo só tem o poder de te afetar se você permitir. A verdade é que a maioria das pessoas vive escrava das circunstâncias, reagindo o tempo todo ao que acontece lá fora, entregando seu poder pessoal para fatores que não podem controlar. É como se cada pequena coisa que acontece no mundo externo tivesse o botão de controle do mundo interno delas. E é exatamente isso que diferencia as pessoas comuns das pessoas realmente fortes, das verdadeiramente inabaláveis. Porque, ao contrário do que muitos pensam, elas não têm uma vida perfeita, sem problemas, sem desafios. Elas apenas aprenderam uma habilidade que poucos dominam: controlar aquilo que realmente importa, suas próprias reações. Quando você assume que nada e ninguém tem permissão para tirar sua paz, você se torna alguém completamente diferente. Imagine caminhar pela vida sem se deixar abalar, sem se contaminar com crises internas, sem cair no jogo emocional dos outros. Imagine viver com uma serenidade tão poderosa, tão imponente, que chega a confundir quem está à sua volta, que desconcerta quem esperava te ver reagir, explodir ou perder o controle. Esse é o tipo de calma que impõe respeito. E não é sobre fingir que não sente, não é sobre ser frio ou indiferente, mas sim sobre dominar a si mesmo. Quando você domina esse nível de controle interno, você se torna uma força silenciosa, impossível de ser manipulada, impossível de ser quebrada, impossível de ser controlada por qualquer fator externo. A partir desse momento, você entende uma verdade absoluta: quem controla a própria mente, controla absolutamente tudo. O mundo é barulhento, caótico e cheio de ruídos que tentam o tempo todo sequestrar sua atenção, sua energia e sua paz. Opiniões vêm de todos os lados. Críticas surgem sem serem pedidas. Pressões aparecem disfarçadas de urgências, de expectativas, de cobranças. E aqui entra um conceito que poucos entendem, mas que absolutamente muda vidas: a indiferença estratégica. Não é sobre ser frio, não é sobre ser insensível, muito menos sobre ignorar tudo. É sobre entender que nem tudo merece sua reação, nem tudo merece sua energia. É escolher onde você investe seu foco, seu tempo e seu estado emocional. Imagine atravessar uma tempestade, vendo o vento, a chuva, os trovões, mas sem se curvar, sem se desesperar, sem perder o equilíbrio. Enquanto o mundo inteiro se debate, reage, esperneia, você simplesmente segue, com postura, com dignidade, com controle absoluto de si. Isso não significa que você não percebe o que acontece, mas sim que você decide, conscientemente, que nada daquilo tem permissão para te tirar do seu centro. E sabe qual é o segredo? É desvincular suas emoções das circunstâncias. Porque, enquanto você continuar permitindo que o externo dite o seu interno, você será uma marionete do mundo, sendo puxado para todos os lados, sem direção, sem clareza, sem poder. Mas no momento em que você escolhe treinar sua mente para permanecer centrado, sereno, estável, independente do que acontece lá fora, você se transforma no autor da sua própria história. E algo mágico acontece. O mundo começa a te tratar diferente. Porque o mundo respeita quem permanece calmo no caos, respeita quem não perde a compostura. E mais do que isso, respeita quem não precisa se impor, porque sua simples presença já diz tudo. Imagine por um instante o poder que existe quando você não permite que nenhum fracasso, nenhuma crítica, nenhuma rejeição tenha o poder de te paralisar. As pessoas comuns, aquelas que vivem presas em ciclos de frustração e sofrimento, olham para os erros, para as perdas e para as decepções como tragédias pessoais. Elas mergulham em pensamentos destrutivos, se alimentam de vitimismo e muitas vezes perdem semanas, meses e até anos se lamentando, remoendo, se culpando, tentando entender por que aquilo aconteceu com elas. Mas existe uma outra mentalidade,
Uma visão que te liberta de tudo isso, a do desapego emocional. As pessoas que dominam essa habilidade olham para o fracasso não como um fim, mas como informação. Elas entendem que tudo que dá errado não é uma sentença de fracasso, mas um dado, uma informação valiosa que aponta para onde não se deve ir ou o que precisa ser ajustado. E, acredite, essa é uma das armas mais poderosas que você pode carregar. Quem vive nesse nível de clareza não internaliza o erro, não se funde com o problema. Ele observa, aprende, ajusta e segue em frente. Limpo, leve, fortalecido. É como se desenvolvesse uma armadura invisível contra os ruídos emocionais do mundo. E tudo começa na prática da pausa. Antes de reagir, pare, respire, pergunte a si mesmo: isso realmente afeta minha missão? Isso enfraquece ou fortalece minha caminhada? Essa reação me aproxima ou me afasta do meu propósito? E ao fazer isso repetidamente todos os dias, você vai perceber algo extraordinário. Sua mente cria uma barreira natural contra as críticas, os julgamentos e os ataques externos. Você começa a se tornar aquele tipo raro de pessoa que não reage. Escolhe responder. E essa escolha, por si só, muda absolutamente tudo. Existe uma verdade silenciosa que rege a vida dos que realmente dominam seus resultados. Seus pensamentos são a matéria-prima de tudo que você vive. Nada acontece fora antes de acontecer. Dentro. Absolutamente tudo começa na sua mente. E é exatamente por isso que a filosofia do autodomínio não é uma opção, é uma necessidade. Quando você não controla seus pensamentos, você se torna refém deles. Você se torna uma marionete das circunstâncias, do humor dos outros, dos problemas externos, dos desafios do dia. E é aqui que mora o segredo dos grandes realizadores, dos que constroem vidas extraordinárias, dos que mudam seu próprio destino. Eles entenderam que a verdadeira transformação começa quando você para de tentar controlar o que acontece no mundo e começa a controlar o que acontece dentro de você. A partir desse ponto, algo mágico acontece. É o mundo que começa a se moldar a você, e não mais você que se molda ao mundo. Enquanto a maioria vive reagindo, explodindo, se desestabilizando ao menor sinal de pressão, aqueles que dominam a própria mente navegam pela vida com uma tranquilidade quase desconcertante. Eles não são os que gritam, não são os que se justificam, não são os que imploram por respeito. São os que simplesmente se movem com inteligência emocional, com clareza, com um nível de presença tão forte que basta estarem em um ambiente para que as energias mudem. E não é sorte, não é dom, não é privilégio, é treino. Treino mental. É a escolha todos os dias de não ser um escravo do mundo externo, mas sim o mestre do seu mundo interno. Quem controla a mente, controla tudo. Quem não controla, vive sendo controlado pelo que não entende, pelo que não vê e, muitas vezes, pelo que nem percebe. Pense no seguinte cenário. Alguém te provoca, te insulta, tenta te desestabilizar, esperando que você reaja, que você se irrite, que você perca o controle. Agora imagine você simplesmente sorrindo, olhando com serenidade e se afastando como se nada daquilo tivesse peso. Como se aquelas palavras não tivessem sequer permissão para tocar você. Sabe o que acontece? Você quebra completamente o jogo psicológico. Você rouba o poder do outro, porque quem provoca espera o seu colapso. Espera que você perca a razão, que você exploda, que você se justifique, que você entre no jogo emocional dele. E quando você não entrega essa reação, quando não oferece esse alimento emocional, você se torna imediatamente maior. Você sai daquela situação não apenas intacto, mas imbatível. E isso não vale só para provocações. Vale para qualquer coisa. Para aquele atraso que normalmente te irritaria, para aquela notícia inesperada que te causaria ansiedade, para aquele problema no trabalho que normalmente te faria perder o sono. O domínio não está em controlar os eventos, está em controlar a sua reação diante deles.
Quando você entende isso, você percebe que ninguém mais tem o poder de te controlar. E é exatamente aqui que nasce aquele tipo raro de presença, que impõe respeito sem precisar dizer uma única palavra. Você se torna aquele que não entra no jogo dos outros, aquele que não se perde em discussões inúteis, que não se rebaixa ao nível das provocações. Você se torna aquele que observa, entende, calcula e segue. E nesse movimento você passa a jogar um jogo que a maioria nem sabe que existe. O jogo do domínio silencioso. O jogo de quem não reage. De quem escolhe, com plena consciência, qual batalha vale a pena e qual simplesmente não merece sequer sua atenção. A pressão, meu amigo, é o campo onde os fortes se revelam e os fracos desmoronam. E aqui está uma verdade que poucos querem ouvir. A pressão não é exceção. Ela é a regra do jogo da vida. Quem vive esperando que tudo saia como planejado, quem espera um caminho sem imprevistos, sem falhas, sem obstáculos, está fadado a viver em constante frustração. Porque a vida não é sobre o que você planeja, é sobre como você responde quando os planos falham. E a maioria das pessoas, quando a pressão chega, quando o caos bate na porta, quando tudo sai do script, simplesmente congela, entra em pânico, se desespera. E por quê? Porque nunca treinou a própria mente para lidar com o inevitável. Porque viveu esperando conforto, esperando que tudo fosse fácil, previsível, perfeito. Mas os que dominam o jogo entendem uma coisa simples e brutal. A pressão é inevitável, mas o colapso é opcional. Eles sabem que não adianta lutar contra o que não pode ser controlado. Então, eles se preparam. Eles treinam a mente antes da tempestade. Eles ensaiam mentalmente o pior cenário, não para atrair o pior, mas para estar prontos, para não serem pegos de surpresa. Eles param de desejar que a vida seja fácil e começam a se tornar mais fortes. E quando o caos chega, enquanto todos afundam, enquanto a maioria perde o controle, eles respiram, eles calculam, eles respondem, eles não reagem. E é exatamente nesse espaço entre a emoção e a resposta que eles ganham uma vantagem que a maioria nunca terá. Porque quem se desespera perde clareza. Quem perde clareza, perde estratégia. E quem perde estratégia, perde o jogo. Mas quem permanece calmo sob pressão se torna imparável. Porque enquanto o mundo entra em colapso, ele segue, firme, sereno, intocável. Em um mundo onde todos gritam, onde todos querem ser ouvidos, onde o barulho é constante, existe um poder quase invisível, mas absolutamente avassalador. O silêncio. O silêncio não é a ausência de resposta. O silêncio é uma resposta, e muitas vezes é a mais poderosa de todas, porque o silêncio desconcerta. O silêncio faz o outro se perder nas próprias inseguranças. O silêncio gera desconforto em quem não está preparado para lidar com ele. As pessoas esperam que você reaja, que você se defenda, que você se explique, que você prove algo. Mas quando você simplesmente se cala, observa, permanece sereno, quem se desespera não é você, é o outro. E mais, o silêncio te dá uma vantagem que poucos percebem. Porque quando você não fala, você não se expõe. Você observa. Você entende mais do que os outros percebem. Você percebe os microgestos, as hesitações, as contradições, os sinais que estão ocultos no meio da conversa. Enquanto a maioria fala para preencher o vazio, você usa o vazio como uma estratégia. Porque quanto menos você fala, mais os outros falam. E quanto mais eles falam, mais revelam suas intenções, suas fraquezas, seus medos, suas inseguranças. Quem domina o silêncio se torna um estrategista da vida. E mais do que isso, se torna uma presença que impõe respeito sem precisar levantar a voz. Porque enquanto todos estão ocupados tentando provar seu valor com palavras, quem se mantém calado constrói valor com presença. E acredite, poucas coisas são tão poderosas quanto estar em uma sala e perceber que todos esperam ouvir você,
não porque você grita, mas exatamente porque você escolhe o momento certo para falar. E quando fala, cada palavra pesa, cada frase tem impacto. Cada silêncio anterior multiplica o efeito do que você diz. Esse é o poder invisível que poucos dominam, mas que todos, de alguma forma, sentem quando estão diante de quem domina o próprio silêncio. Existe uma prisão invisível que mantém milhões de pessoas acorrentadas pelo simples fato de que elas vivem buscando validação, aprovação e aceitação dos outros. Elas moldam suas escolhas, suas atitudes, suas palavras e até seus sonhos com base no que os outros vão pensar, no que os outros vão dizer, no medo de serem julgadas, rejeitadas ou não aceitas. E sabe qual é o problema disso? É que quando você entrega seu valor nas mãos dos outros, você se torna escravo deles. Você perde a sua essência, perde sua autenticidade, perde seu próprio poder. Porque enquanto você vive tentando se encaixar, agradar e ser aceito, você se afasta cada vez mais de quem você realmente é. E a verdade nua e crua é que a validação dos outros nunca será suficiente para preencher o vazio de quem não aprendeu a se validar primeiro. A partir do momento em que você entende que não precisa provar nada para ninguém, que sua vida não é um palco e que você não está aqui para ser personagem no roteiro de ninguém, algo extraordinário acontece. Você se liberta. Você se torna aquela pessoa que não se curva, que não se molda, que não negocia seus princípios para agradar plateias que, no fundo, nem se importam de verdade com você. E é curioso como, quando você para de buscar validação, você automaticamente começa a receber mais respeito. As pessoas sentem quando alguém é inabalável, quando alguém não depende do olhar externo para se sentir completo. E essa pessoa se torna naturalmente admirada. Porque no mundo onde todos estão desesperados para serem aceitos, aquele que se recusa a se dobrar se torna raríssimo. E por isso mesmo se torna poderoso. A verdadeira liberdade começa no exato momento em que você entende que só uma opinião importa, a sua. Quando você se valida, o mundo não tem escolha. Ele começa, cedo ou tarde, a te validar também. Grande parte do sofrimento humano nasce de uma única fonte: o apego. Apego a como as coisas deveriam ser. Apego a pessoas, a resultados, a expectativas criadas na nossa mente. E quando a vida não entrega exatamente aquilo que idealizamos, surge a frustração, a dor, o sentimento de impotência. Mas aqui mora uma das maiores chaves de liberdade mental e emocional que alguém pode conquistar: aprender a soltar. Entender de forma madura e consciente que nem tudo está sob seu controle. E que tudo aquilo que não está nas suas mãos precisa ser simplesmente liberado. Porque o apego não muda a realidade. O apego não traz de volta quem foi, não faz acontecer o que não aconteceu, não cria resultados apenas pela força da vontade. Pelo contrário, o apego só te adoece, te envenena, te paralisa. Mas quando você aprende a se soltar, a fluir como o rio que não discute com a pedra, não se debate contra os obstáculos, mas simplesmente contorna e segue, algo mágico acontece. Você se torna livre. Você descobre que a verdadeira força não está em tentar controlar tudo, mas sim em dominar aquilo que realmente importa: sua atitude, sua resposta, seu foco, sua direção. A partir do momento que você entende que a sua paz é mais valiosa do que qualquer coisa que esteja fora do seu controle, você se torna intocável. Os desafios deixam de ser ameaças, as perdas deixam de ser tragédias, e os imprevistos passam a ser apenas parte do caminho, não mais monstros emocionais que te derrubam. Você percebe que viver apegado ao que não pode controlar é escolher, todos os dias, carregar um peso que não te pertence. E quando você solta, meu amigo, você voa. Você se move mais leve, mais forte, mais consciente. E, ironicamente, é justamente quando você solta que o que é realmente seu começa a fluir na sua direção.
A mente, assim como o corpo, precisa ser treinada todos os dias. E quem não entende isso, vive à mercê das próprias emoções, dos próprios pensamentos e dos próprios impulsos. As pessoas mais fortes emocionalmente não nasceram assim. Elas se construíram. Elas se forjaram no fogo da disciplina mental, enquanto a maioria acorda todos os dias refém do próprio piloto automático, reagindo a tudo, sendo sequestrada por ansiedade, medo, dúvida e procrastinação. Os que dominam o jogo da vida acordam com um compromisso inegociável: treinar a própria mente. Eles entendem que força mental não surge na crise, surge no treino diário. Está nos pequenos atos. Está na decisão de não apertar o botão de soneca. Está na escolha de não reagir ao primeiro desconforto. Está na disciplina de manter o foco mesmo quando tudo ao redor quer roubar sua atenção. E isso não é opcional para quem quer se tornar inabalável. É uma obrigação consigo mesmo. Gratidão para neutralizar pensamentos negativos. Disciplina para vencer a voz interna da preguiça e da autossabotagem. Desapego para eliminar o sofrimento que nasce da ilusão de controle. São pequenos exercícios mentais aplicados no cotidiano, todos os dias, que constroem uma mente inquebrantável. Porque não adianta esperar que a sua mente seja forte se você a alimenta diariamente de distrações, de negatividade, de vitimismo, de desculpas. A verdade é que no final, sua vida será o reflexo da qualidade dos pensamentos que você cultiva e da força mental que você desenvolve. E quem entende isso para de esperar motivação e começa a se mover por disciplina. Porque quem depende de motivação vive oscilando, mas quem se move por disciplina constrói um poder interno que simplesmente não quebra. E esse é o tipo de força que ninguém te dá. E mais importante, ninguém te tira. Existe um tipo de poder que não faz barulho, que não pede aplausos, que não implora por reconhecimento. É o poder da ação em silêncio. E esse, meu amigo, é o poder dos que realmente vencem. Porque os que mais gritam, os que mais ostentam, os que mais precisam anunciar cada passo, geralmente são os mais frágeis. Eles precisam que os outros saibam o que estão fazendo para se sentirem validados, para se sentirem suficientes, para acreditarem que estão no caminho certo. Mas quem realmente é forte, quem realmente está comprometido com sua própria evolução, não precisa disso. Eles trabalham em silêncio. Eles constroem em silêncio. Eles vencem em silêncio. E quando o mundo percebe, já é tarde demais. Porque enquanto estavam ocupados duvidando, criticando, julgando ou simplesmente ignorando, você estava focado, você estava agindo, você estava executando. E sabe o que é mais poderoso nisso? É que quando você não anuncia seus movimentos, ninguém pode te sabotar, ninguém pode te enfraquecer, ninguém pode interferir no que eles sequer sabem que está acontecendo. Silêncio é proteção. Silêncio é estratégia. Silêncio é força concentrada. E quando seus resultados aparecem, eles falam tão alto que nenhuma palavra é necessária. O mundo inteiro se curva diante de quem faz, enquanto os outros só falam. Porque quem está ocupado demais provando, não está construindo. E quem está ocupado construindo, não tem tempo para provar. Então aprenda. Quando der vontade de contar, silencie. Quando der vontade de provar algo para alguém, resista. Quando sentir que precisa mostrar seus resultados, lembre-se. Quem precisa vê-los verá. E quem não vê, não importa. O verdadeiro poder está em surpreender o mundo, não com promessas, mas com realizações. E nesse momento, quando os olhares se voltarem para você tentando entender como você chegou tão longe, você vai sorrir. Porque você vai saber, você não chegou lá porque falou sobre isso. Você chegou porque fez. Tudo começa e termina no mesmo lugar, na sua mente. E aqui está uma das maiores verdades que a maioria nunca entendeu. O único controle que realmente importa é o controle sobre si mesmo. Porque quem não controla a própria mente,
não controla absolutamente nada. Quem não domina os próprios pensamentos, quem não domina as próprias emoções, vive sendo dominado por tudo e por todos. Vive reagindo ao mundo. Vive como marionete das circunstâncias, refém do que os outros pensam, dizem ou fazem. Mas quando você vira essa chave, quando você entende que tudo na sua vida começa no que você permite ou não ocupar espaço na sua mente, você se torna literalmente imparável. Porque você não controla as pessoas, você não controla o mercado, não controla o tempo, não controla os imprevistos, mas você controla sempre, absolutamente sempre, a sua resposta a tudo isso. E é exatamente essa resposta que constrói seu destino. A diferença entre quem vence e quem quebra não está no que acontece com eles, está no que eles fazem com o que acontece. E aqui não existe mágica, não existe sorte, não existe fórmula secreta. Existe treino, existe disciplina mental, existe o compromisso diário de não ser mais um refém do mundo, mas sim o arquiteto da própria realidade. E quando você domina esse jogo interno, nada externo pode mais te derrubar. Você percebe que sua paz não está à venda, que sua energia não está disponível para qualquer distração, que seu equilíbrio não depende de ninguém, além de você. E é nesse momento que você para de viver como vítima do mundo e começa a viver como dono da própria vida. Quem controla a própria mente controla a própria existência. E quem não controla, vive sendo controlado pelo medo, pela dúvida, pelas críticas, pela vida dos outros, pelo acaso, pela sorte, pelo azar. O mundo se curva, inevitavelmente, diante de quem se recusa a se curvar para ele. Agora me responde com total sinceridade. Até quando você vai continuar vivendo como refém das suas próprias emoções? Até quando vai permitir que o olhar dos outros, que as críticas, que os contratempos, que as circunstâncias decidam como você se sente, como você age e quem você se torna? Porque deixa eu te falar uma verdade que muita gente não tem coragem de te dizer. Quem não controla a própria mente é controlado pelo mundo. E não existe meio termo. Ou você domina seu mundo interno, ou será dominado pelo mundo externo. Essa é a realidade, dura, fria, mas completamente real. Enquanto você continuar acreditando que o problema está no outro, na crise, na sorte, no governo, na vida, você vai continuar preso no mesmo lugar. As pessoas estão perdendo anos da própria vida buscando controle onde não existe, tentando mudar o que está fora, enquanto abandonam aquilo que deveriam ter absoluto domínio, elas mesmas. E quer saber o mais louco? Ninguém vai fazer isso por você. Não existe salvador. Não existe fórmula mágica. Não existe atalho. Ou você assume hoje o controle da sua mente, ou se prepare, porque o mundo lá fora vai fazer isso por você. E acredite, ele não tem pena de quem não sabe se posicionar. Você vai continuar sendo manipulado, usado, controlado, derrubado. Porque o jogo da vida não é para os fracos de mente. É para os que têm disciplina, clareza e coragem de olhar para si mesmos e dizer: chega, a partir de hoje, sou eu que controlo minha vida. E ninguém mais. E se você sente que esse conteúdo mexeu com você, que te provocou, que te fez refletir, ótimo. Porque essa é exatamente a minha intenção. Te tirar desse estado passivo, desse modo automático onde a maioria vive. Então agora é sua vez de decidir se você vai ignorar tudo isso e continuar vivendo no piloto automático, ou se você vai assumir o controle, se transformar e se tornar absolutamente inabalável. E se você escolhe o caminho dos fortes, então, faz o seguinte agora. Se inscreve no canal. Ativa o sininho porque aqui você não vai ouvir historinha para te agradar. Aqui é realidade nua e crua para quem quer se transformar de verdade. Deixa seu like, comenta aqui embaixo se isso fez sentido para você e compartilha esse vídeo com alguém que precisa acordar para a vida, porque se não acordar agora, pode ser que o mundo acorde ele e de um jeito que ele não vai gostar,
Bora pra cima.